entra no Zoom. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Juliana, sou aqui de Manaus, do grupo de estudo e formação em psicanálise, o Percurso. E hoje eu estou aqui para dar sequência aos nossos encontros que começaram semana passada com a Márcia e o Henrique, que foi maravilhoso. Obrigada, Márcia. E hoje o Henrique volta. Ele volta para bater um papo aqui sobre esse tema que nos está sendo tão importante, mas nos está suscitando também algumas tensões, que é o amadurecimento pessoal e democracia, os riscos de ameaça social. Então, para a gente discutir um tema como esse, ou até mesmo para bater um papo, precisamos chamar alguém que foi realmente quem pôde nos acolher, quem pôde sonhar juntos, estamos seguros o suficiente até para discordar. Então agora a gente vai chamar o Henrique. E antes de chamá-lo, antes de mais nada, eu preciso agradecer muito a todos que estão aqui, a todos que estão começando a seguir o percurso, a Ellen, a Yane, a Marcinha, a todas vocês, muito obrigada. E vamos dar início ao que nós precisamos começar a conversar. Vamos lá, deixa eu chamar o Henrique. Vamos lá, ele deve estar chegando. Oi, Oi, Ju. Henrique, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar aqui contigo, viu? Também é muito bom estar aqui com você. Estava dizendo que para discutir esse tema que a gente escolheu só com um grande amigo, para bater um papo online, mas num ambiente seguro o suficiente, para a gente poder, inclusive, até se for o caso, pensar, fazer diferenças. Mas a gente precisa pensar esses temas nesses tempos tão tensos que estamos vivendo, né? Então eu vou começar e aí a gente vai conversando, pode ser? Tá joia, tá bom. Nesse tema que a gente estava escolhendo, amadurecimento pessoal e democracia, eu comecei pensando assim, como é que a gente pensa a democracia? E às vezes me vem à cabeça que para entender um conceito como esse, às vezes eu preciso ir pelo oposto. Então, para entender a democracia, às vezes eu chego um pouco perto da ditadura, um pouco da tirania. Então, para os povos que já conseguiram adquirir a democracia, são talvez aqueles que na minha cabeça já tenham atingido algum amadurecimento, né? Conseguido dar, nessa jornada do amadurecimento, eles conseguiram dar alguns passos. Não é bem isso que a gente tem visto. A gente atualmente está vendo o terreno florescer, ficar bem adubado para essas ameaças antissociais. Mas vamos por parte, vamos lá. Vamos começar assim. Será que a gente consegue, Henrique, se aproximar de uma definição de democracia a partir da psicanálise? Então, Ju, vou te chamar de Ju, tá? Juliana, Por favor. Jamais. Por favor, né? Ju, e quando tiver muito legal vai ser Juju. Joia, combinadíssimo. Tá. Então, Ju, seguinte, é claro que a democracia é um conceito, assim, muito apropriado pelas ciências sociais, especialmente pela ciência política, né? Exato. E eles falam muito bem a respeito da democracia, das regras do jogo e tal. Mas, evidentemente, que não é um conceito que se delimita exclusivamente pelas ciências sociais e pela ciência política. Eu acho que a psicanálise, por exemplo, ela pode contribuir, sim. Né? Ela pode contribuir justamente nessa palavrinha que você está usando, que é a questão do amadurecimento. Né? Um conceito que a gente pode trazer da psicanálise e que pode enriquecer bastante uma compreensão nossa sobre a democracia, sim. Então, por exemplo, você mesmo colocou já que a democracia como uma espécie de forma de governo, ou alguma coisa parecida, ela tem alguma coisa a ver com o amadurecimento em si, não é isso? Sim. E
é algo que fica muito manifesto, fica latente nas concepções, no nosso imaginário, de que um país democrático e que uma democracia é alguma coisa de uma aquisição, né? Alguma coisa que se conquista, alguma coisa, né, de alguma coisa mais madura. Então, da mesma forma que a gente pode fazer uma brincadeira assim, dizendo a democracia está num ponto, os regimes autoritários estão no outro ponto. A gente Exato. pode dizer, exato, a gente pode falar do amadurecimento e da imaturidade. Tá. Amadurecimento e imaturidade. Então a Uhum. gente pode brincar e casar um pouco as coisas, né? No sentido também de olhar para a democracia como sendo algo que, que é uma conquista, é uma aquisição e que, portanto, se é uma aquisição, ela não é adquirida única e exclusivamente por regrinhas, por decretos, por meras, vamos dizer, questões legais. Tudo isso, evidentemente, é fundamental. Uhum. Mas, para a democracia se efetivar, se concretizar, se manter especialmente, ela precisa de uma sociedade razoavelmente amadurecida. E o Brasil, eu estou fazendo essa cara porque o Brasil, ele tem uma característica de se modernizar, né, arrastando consigo muita coisa perversa, muita coisa que merecia ficar no passado, né? Então, as nossas modernizações, elas são muito, vamos dizer, como se fossem grandes encenações, às vezes, né? E Uhum. tanto que se você olhar para a nossa história, só nos últimos 30 anos aqui, de fato, a gente está ensaiando essa questão democrática, né? Porque a nossa história é permeada de outras coisas, porque aí dá para fazer, sim, um casamento, né? Porque a nossa sociedade, em muitos aspectos, ainda é predominantemente imatura do ponto de vista do desenvolvimento emocional. Aí que eu acho que os dois conceitos podem se casar, sabe, Ju? Assim, Então, um, então um, tu tá dizendo, a gente está tentando chegar perto, então, de alguma coisa que a democracia e o amadurecimento, eles em algum momento estariam misturados. Se misturar. exato, exato. Em 1950, o Winnicott escreveu um artigo, né, Reflexões sobre o significado da palavra democracia. Sim. E nesse artigo de 1950, ele fala um pouco exatamente sobre isso, né? Era um contexto ali pós a Segunda Guerra Mundial, ele Uhum. preocupado com o andar da carruagem na Inglaterra e tudo mais, percebendo que muitas questões tinham ficado um pouquinho, vamos dizer, centralizadas em função das decisões a serem tomadas pela guerra, e isso tinha trazido um pouco de riscos para a situação democrática também. E aí é quando ele pensa e traz muito essa conexão, né, da democracia como uma aquisição de uma sociedade que é, precisa estar, em boa parte, amadurecida. Né? E aí ele faz toda aquela discussão a respeito da presença de indivíduos antissociais numa sociedade, da presença de elementos mais maduros, de indivíduos mais maduros. Porque onde é que exatamente talvez esses dois conceitos se misturem, democracia e amadurecimento? Só na maturidade, só dentro de um quadro de amadurecimento emocional significativo, é que eu conquisto duas coisas que são fundamentais para a civilização, né, para a sociedade. Uma é um senso social, né, que me permita descobrir que eu preciso do outro para viver. Uhum. Parece óbvio, mas a gente vive tempos em que o outro é descartável. Né? Segunda coisinha, se eu dependo do outro e preciso do outro para viver e ele é tão legítimo quanto eu, nós estamos dentro de uma arena que a gente pode dar o nome, sei lá, de um jogo, onde nós estamos jogando. Eu costumo imaginar, sabe, Ju, o Estado, o governo, a política, como sendo. Eu vou fazer uma analogia muito simples, como sendo um grande palco onde forças conflitantes, Uhum. diferentes, muitas vezes antagônicas, elas estão ali naquele palco e estão muitas vezes se conflituando, mas Uhum. estão também criando arranjos entre si, né? Enquanto nós tivermos a possibilidade de termos esse palco com essas forças se conflituando e fazendo arranjos entre si, ótimo. Me parece que nós estamos razoavelmente adquirindo uma capacidade de sermos democráticos. Agora, quando essas regras do jogo
pessoas que se colocam na posição de salvadores, né? Líderes quase messiânicos, né? Ou então que usam a força como algo, vamos dizer, imperativo ali, bem, aí as regras do jogo mudam e o jogo acaba, né? O jogo acaba. Aí nós temos duas soluções. Ou uma solução massificante, totalizante, onde a gente passa a ter uma sociedade de pensamento único, né? Na marra mesmo. Ou então a gente vive situações parecidas com essa que a gente anda vivendo e o mundo corre risco de viver mais, onde o jogo fica delimitado, me parece, a uma visão dicotomizada, polarizada, onde o mundo é visto de uma forma entre o bem e o mal. Ora, me parece que do ponto de vista assim, psicanalítico e tudo mais, e blá blá blá, essa visão que reduz o mundo a essa visão dicotômica, ela é um pouco antidemocrática, porque ela, no processo de amadurecimento, ela faz parte de uma etapa muito mais primitiva da vida, onde nós talvez não temos ainda internalizado suficientemente bem objetos bons ou experiências boas da vida que nos permitam conviver com os diferentes. Então nós estamos nos protegendo, estamos nos encastelando, em si mesmando, criando grupos muito fortes, né? Aquela velha questão do Freud, né? Da psicologia de grupos, de massas, onde a gente precisa se amar demais para poder odiar o outro e vice-versa, precisa odiar o outro para se amar demais. Então essa visão dicotômica, polarizante, ela é um risco. E ela é alimentada por aquela palavrinha lá que você falou no início, por caráteres antissociais, em grande parte. E aí eu vou colocar um monte de coisa dentro desse caráter antissocial. Vou colocar persecutoriedade, vou colocar posturas narcisistas, enfim, um monte de coisa aí, que são outros tipos de sujeitos, diferentes muitas vezes do sujeito mais amadurecido. Esse gosta de jogar, esse reconhece o outro, esse sublima as suas frustrações e consegue conviver com as regras, mesmo perdendo em certos momentos. Agora, é por isso que ela é uma aquisição do processo de amadurecimento. Né? Estou falando muito. Não, de jeito nenhum. Então, assim, nesse meio aí, ou nesse jogo todo, como é que a gente podia pensar ou identificar algumas posturas antissociais nessa nossa vida política que está, assim, nos atropelando, talvez fosse uma palavra em algumas situações, para não falar de outras? Será que eu posso fazer charme e pensar, será que eu tenho um exemplo ou tenho 1 milhão de exemplos? Você pode, você está podendo tudo. Então, por onde a gente pode buscar um exemplo, né, Ju? Porque a gente está vivendo uma época, se a gente for pensar aqui no Brasil, especificamente, muito complicada, né? Posturas antissociais. Se a gente pode pegar exemplos diversos. Por exemplo, eu estava falando da questão antissocial e da questão democrática, usando principalmente como baliza essa questão do senso social, né? Do quanto o quanto o outro representa para mim, né? O quanto eu posso perder para manter o jogo funcionando, né? O quanto eu posso perder, o quanto o outro significa para mim. Me parece que essas duas questões muito simples falam muito do quanto eu posso ter ultrapassado as minhas questões narcísicas, né? Do quanto eu posso ter ultrapassado. Então, por exemplo, não sei, a gente vai ter que descer para a política mais miúda, né? Assim, no sentido de buscar exemplos, porque você pega, por exemplo, a questão dessa pandemia, né? A forma como eu fico observando, às vezes, pelo noticiário, como determinados países estão enfrentando. Eu fico pensando muito naquela líder lá da Nova Zelândia. Ontem, se não me engano, saiu uma matéria mostrando que ela, nos últimos 100 anos, foi a líder que recebeu uma popularidade imensa, enfim, bastante reconhecida. E a gente fica se perguntando por quê, né? Ora, por quê? Porque nesse momento, talvez ela tenha se colocado como alguém que soube inteligentemente ser um ponto, vamos dizer, em torno do qual as posições diversas e contraditórias pudessem construir um arranjo para enfrentar um inimigo comum. Mas isso precisa, talvez, de algum grau de amadurecimento, onde eu posso perder alguma coisa em nome de alguma coisa mais ampla, né? Que eu posso
me limitar em algum desejo meu para perceber que o outro precisa, nesse momento, ter o seu desejo também resguardado. Né? Então, quando a sociedade se une dessa forma, me parece que a gente tem uma certa explosão assim desse sentimento democrático, onde as pessoas podem, em nome de um senso comum, né, tomar decisões juntas, enfrentar perdas significativas para isso, para isso. Ou seja, em nenhum momento você vê divisões tão banais, sério, do meu ponto de vista, extremamente banais, como essa coisa que aconteceu no Brasil, entre você ter um discurso que fala de sobrevivência de seres humanos e um discurso que fala de sobrevivência de economia. Eu digo banal porque, caramba, é banal esse troço. Essa divisão é banal e me parece que faz parte daquela velha dicotomia onde a gente tem que se insensibilizar a um extremo, né? Deixar de enxergar o outro para enxergar um todo, onde o sujeito desaparece dentro do todo. Ele desaparece dentro do todo. Isso me parece muito preocupante, porque nós podemos até morrer juntos, se nós tomássemos essa decisão e soubéssemos que isso poderia ser bom para os que vão ficar depois da gente. Mas juntos, né? Então, nesse momento, você vê visões dicotômicas. Eu acho que o Brasil está padecendo muito disso. E isso me parece um reflexo de como a sociedade se dividiu e perdeu o contato, perdeu a liga, né? Ela não conversa mais, as pessoas não conversam mais. Né? Eu costumo dizer que a gente chegou a um ponto de reviver, ter que relembrar muitos conceitos que lá nos anos 80, eu lembro, a gente falava muito na faculdade, que era, por exemplo, o conceito de barbárie. Barbárie, parece um termo tão fora de moda, mas está aí, a barbárie. E o que é a barbárie do meu ponto de vista? Do meu, não, né? Do que eu aprendi. Barbárie, para mim, é a perversão da razão. A perversão da razão. É quando eu deixo de usar essa coisinha que a gente conquista aqui, sabe, que nos permite dialogar, que nos permite, num quadro de amadurecimento, perder algo em relação ao outro, mas manter essa ideia civilizatória, né, para que a gente possa, numa perversão da razão, eu regredir a determinadas posturas de autopreservação, sabe, ou individual, ou do meu grupo. E aí todo o discurso cessa. Todo o discurso cessa. Não é à toa que uma das palavras que mais se fala nos tempos atuais é negacionismo. Negacionismo. O que é esse troço de negacionismo, se não eu praticamente negar a existência do outro? Sim. Tá, eu estou resumindo, tá? Eu estou resumindo. Tá, negar a existência do outro. Por quê? Porque no negacionismo é a minha posição que prevalece, seja ela qual for. E aqui eu não estou usando cor partidária nem nada, porque em se tratando de negacionismo, a gente tem negacionistas por todos os espectros políticos aí. Né? Eles têm uma tipologia bem parecida. Sim. Então, assim, a gente, nessa barbárie, né, nessa perversão da razão, que foi bem interessante isso, acho que dá boas situações, né? Vamos ficar com aqueles balõezinhos pensando que às vezes a gente fala tanto que sai. Mas então, nesse risco, talvez a gente possa estar em risco dessa perversão da razão no nosso momento atual. Eu acho, Ju, eu acho sim. É muito lamentável tudo isso, né? Mas sim, né? Eu acho que sim, já foi o tempo em que determinadas posturas eram vistas só como, ele é assim, é brincadeira, claro. É engraçado, é só uma piada. Não, não é só uma piada. Pode ser muito perigoso. Né? E eu não digo nem só perigoso politicamente, não. É perigoso porque faz escola. Né? Faz escola no sentido da insensibilidade em relação ao outro. Né? Faz escola no sentido de catalisar, agrupar sentimentos que estão dispersos pela sociedade e que estão tomados por rancor, por ressentimento, por desejo de vingança. Né? E isso tudo, quando espalhado, é uma coisa.
os indivíduos maduros democráticos, eles dão conta disso que às vezes está espalhado, né? Uhum. Mas isso quando se junta, vem com uma força muito poderosa. Que força é essa? A destrutividade. Sim. É aí que você pega um outro conceito, né, que a gente trabalha bastante, que é esse da destrutividade, e você vê que nesses grupos, muitas vezes, e aqui, olha só, Ju, mais uma vez, não estou me resumindo só a um grupo específico na sociedade, não, ligado a esse A ou B, ao presidente, isso ou aquilo, não. Eu estou falando de qualquer grupo político, sabe, que se arvore a essa insensibilidade e seja negacionista com o outro. É por isso que às vezes eu costumo dizer que os extremos se encontram em algum momento. É muito perigoso isso para o jogo democrático. Em algum momento os extremos se encontram. Quem são os extremos eu deixo para todo mundo brincar um pouco e perceber e pensar. Então, é nessa insensibilidade, nesse caráter regredido da imaturidade, vamos dizer, que eu acho que existe um perigo. Porque você passa a não mais discutir. Vamos pegar uma coisa da política cotidiana, já que a gente está falando de política. Essa questão desse remédio, essa tal dessa hidroxicloroquina, né? Que eu levei 2 meses para falar isso daí, e eu acho que nunca mais na vida você... Outro dia eu li um post de um prefeito, não sei de onde, eu acho que era de Santa Catarina, lá de alguma cidade lá de Santa Catarina. E o prefeito, respondendo a uma pessoa que tinha lhe perguntado mais ou menos o seguinte, agora todo mundo vai ter que usar o remédio? Ele disse assim, olha, seria muito ridículo, mais ou menos assim, seria muito ridículo você perguntar isso de um cara que é advogado, tem uma especialização em administração e que é prefeito da cidade. Isso é uma decisão médica. Isso é uma decisão médica. Mas não é só isso que está acontecendo. Não é só isso que está acontecendo. O que está acontecendo é um teste de força para que a minha palavra não seja questionada. Né? A minha palavra, a minha decisão não seja questionada. Então, nessa hora, não interessa se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu quiser uma ponte feita por médicos, eu vou ter. Se eu quiser uma cirurgia cardíaca feita por psicólogos, eu vou ter. Né? Está por aí. Henrique, volta um pouquinho porque a internet deu uma caída. Exatamente, não consegui pegar. Vamos de novo. Tá, não, eu estava enfatizando que isso se traduz num risco porque nós podemos estar perdendo algo daquilo que, por exemplo, durante décadas nós viemos desenvolvendo e aprendendo com a questão da razão científica, né? Ou seja, da departamentalização do conhecimento, da legitimidade de outros saberes, e que isso é fundamental. Mas tudo isso passa a ser ilegítimo diante de uma postura narcísica, onde a minha verdade não pode ser questionada. Então, quando a gente está diante de questões assim, é muito tentador você olhar para a pessoa, tentando entendê-la na sua subjetividade, tentando entendê-la nos seus conflitos, para verificar, uau, né? Fazer aquele diagnóstico bem instantâneo, né? Que todo mundo faz, quando senta num bar faz, que é de olhar para a pessoa e dizer, uau, que nível de amadurecimento é esse? Por quê? Porque nós estamos percebendo alguma coisa, né? Deixa essa pessoa num estágio talvez muito imaturo, né? De uma impossibilidade de lidar com a opinião do outro. Por quê? Porque a gente sabe que pessoas assim estão apostando demasiadamente na sua própria sobrevivência, e eu diria, não é só... É uma sobrevivência psíquica. Né? São pessoas muito frágeis, muito frágeis. Olha para o processo de amadurecimento, né? E você imagina como funciona a cabeça de uma pessoa narcísica, imagina como funciona a cabeça de uma pessoa social, como funciona a cabeça de uma pessoa persecutória, e você vai imaginar que para eles o ambiente, aquilo que os cerca, é perigoso.
é ameaçador em determinados Sim, graus, né? E é disso que eu me esse protejo, é disso que essas sofrimento, pessoas se protegem. esse sofrimento imposto por esse ambiente, né, faz essa equação aí, eu e o outro, tá meio comprometida, ou tá extremamente adubada para florescer as questões do antissocial. Eu acho que a gente vive esse momento muito decisivo, sabe, Ju, de ter muita lucidez. Se eu usei o termo perversão da razão para falar de barbárie, é porque talvez mais do que nunca agora a gente precise fazer um bom uso da razão, Sim. sabe? Um bom uso da razão, né? A Tenho gente pedido isso, costuma... né, Henrique, que a gente tenha lucidez, que a gente possa parar Isso. e pensar algo, refletir, reflexão, pensar sobre o outro. Durante muito tempo se tentou imaginar que o território da política era um território da razão, é um Sim. território da consciência, um território do cálculo. Mentira, né? Muito disso existe na política pública, evidentemente, mas o território da política, enquanto álcool, enquanto jogo, é um território simbólico, é um território do imaginário, muitas vezes, é o Uhum. território da ilusão, é o território da imaturidade, né? Da imaturidade nos seus níveis mais, às vezes, regredidos. É o território da não razão, então, da perversão da razão mesmo, né? Então, Sim. mais do que nunca, esses indivíduos, vamos dizer, que adquirem um potencial de amadurecimento na sociedade, e que eu repito, a gente está aqui tentando sustentar esse potencial de amadurecimento muito nessa questão do quanto eu posso perder para o outro, do quanto o outro é importante para mim, o quanto esse grupo de indivíduos pode sustentar essa loucura que Uhum. está perigosamente colocando a todos nós numa situação vexatória. Quer dizer, vexatória seria até tranquilo, eu diria perigosa mesmo, né? Então, Claro. existe uma tarefa a ser feita sim, sabe, da gente se resguardar, se proteger, e aí a lucidez acima de tudo, né? Lucidez. E essa Lucidez é é senso crítico. Sim, essa é a ideia dessa conversa, né? A gente colocar a luz nesse território, onde falar sobre amadurecimento, sobre democracia e sobre as questões antissociais, de forma alguma é falar sobre A, B ou C, ou aquele partido ou menos esse. E sim tentar discutir esses conceitos teóricos num papo bastante ser entusiasmado e comprometido socialmente, comprometido com o outro, e assim pensar a partir disso, né? Então, que isso fique bastante claro para que a gente possa avançar nesse conteúdo. Mas vamos lá, avançando ainda no Uhum. nosso papo, será se a gente e tudo isso, Henrique, assim, a gente pensando um pouco lá, já que você tem muito bom falar contigo sobre isso, por toda essa bagagem, mas assim, tu acha que isso poderia chegar perto de algo com relação ao fascismo? O que que a gente estaria falando com relação a isso? Olha só, é, a sorte é que talvez, Ju, a sorte é que talvez o projeto de um fascismo na cabeça de uma pessoa, por si só, não avance muito, né? Porque ele precisaria antes, para um projeto fascista ter poder, ele teria que, vamos dizer, eu estou tentando aqui relembrar, voltar na história, né, várias Sim, situações onde projetos fascistas, a gente sabe que o fascismo é algo muito específico, mas o termo ele pode ser usado de uma forma mais abrangente, para aquelas situações onde o jogo se encerra, o jogo democrático se encerra. sim, Né? Isso é a pedra de toque. Né? O jogo democrático se encerra para exato. que alguma coisa fique no lugar disso. E o que fica no lugar do encerramento do jogo democrático? Ora, fica uma visão de mundo que se pretende totalizante, que se Sim, pretende, né, uhum, dominante no sentido total. Né? é, Porque a posição fascista ela não reconhece o outro. Então, que tipo de jogo ela vai jogar? Ela não quer jogar. É uma posição onde o sujeito, longe de ser democrático e amadurecido, o sujeito está preso. O sujeito fascista, o lá de baixo, ele está preso numa necessidade de identificação, de uma superidentificação com seu líder. Porque é exato. dessa superidentificação que ele retira algo para a sua existência.
para o seu self tão debilitado. Uhum. Né? Numa postura democrática e mais amadurecida, pouco me importa quem é meu presidente, porque eu sei que muitas vezes o jogo está mantido, as regras estão mantidas, as políticas estão mantidas, e eu sei que, como dizia o Winnicott, eu sei que ele entrou e vai sair. Sim, sim, Porque sim. tão importante quanto entrar, votar para ele entrar, é a gente ter a certeza de que daqui a pouco sai. Ai, é. Para o bem de um, para o mal de outro, mas há uma tentação, né, por trás disso tudo, que são os projetos de poder que querem permanecer ao longo de toda a existência humana e todas as reencarnações possíveis. E aí a democracia vai se pervertendo, né, em práticas populistas, em grupos oligárquicos, né, que vão Uhum. se perpetuando no poder, e o jogo vai virando um joguinho, sabe, um jogo, né, um jogo de cena. Né? Por isso é que o Winnicott dizia que nós não precisamos só de uma regra democrática, nós precisamos de uma sociedade mais amadurecida e democrática, que saiba bem tudo isso. E eu acho, sabe, Ju, eu acho que o Brasil de hoje, ele tem muita força nesse sentido, sim. Não Uhum. vai ser fácil. Tentando responder a tua pergunta, se a gente corre risco, eu acho que não é fácil. Né? Se alguém tenta um projeto desse, não vai ser fácil, porque muita gente... aliás, eu vou recorrer de novo ao Winnicott. Né? Ele diz Tá. assim, é muito fácil, num momento de guerra e de conflito, o indivíduo antissocial, o persecutório, o antissocial, o paranoico, é muito fácil ele ir para a linha de frente e atacar. Ele vai rapidamente. As carreatas estão acontecendo. Então ele vai rapidamente. E o democrata, segundo o Winnicott, vai mais lentamente. Mas ele vai. Uhum. Mas ele vai. É que ele confia tanto no jogo e ele respeita muitas vezes tanto o outro, que ele precisa ser muito bem convencido que o outro realmente enlouqueceu. Esse Mas ele Winnicott. vai. Mas ele vai. Mas ele vai, o indivíduo democrático vai. Ele vai e faz o que tiver que fazer também. Ele falava isso na guerra. Ele Sim. vai. Se tiver que ir para a guerra, ele vai. Então, não sei, riscos existem. A gente vê que existem intenções. A gente vê que existem palavras que remetem, né? Quem estuda história, quem observa um pouquinho mais as coisas, percebe que muita concordância, muita coisa acontecendo que não deveria estar acontecendo, né? Muito agrupamento disso, daquilo, mas a sociedade também, por outro lado, é muito resistente. A sociedade, nas suas bases democráticas, é muito resistente. O que a gente precisa fazer é avançar mais, no sentido de que a gente não fique preso a um esquema polarizante, né? Um esquema polarizante, onde, por exemplo, é muito comum, eu vejo na história do Brasil, um ou outro governo passar por uma crise e os setores de oposição, muito dificilmente eles sentam para conversar e propor uma alternativa. É Sim, como se todo mundo estivesse esperando ali. Uma hora a casa cai, uma hora a casa cai. E vamos isso. ver quem pega os resíduos, quem pega os detritos disso para subir no poder. Isso é muito perigoso. Isso é Muito. muito perigoso para a nação, é muito perigoso para a sociedade, é muito perigoso para as políticas públicas. Essa era uma hora, por exemplo, que os líderes de oposição, sejam eles quais forem, sabe, deviam ter uma agenda, sentar, conversar semanalmente, sabe, de 3 em 3 dias, pensar no futuro desse país, sabe, baixar um pouquinho o narcisismo de cada um. Mas é difícil. É difícil por quê? Porque na nossa história enquanto sociedade brasileira, nós estamos tomados, sim, por posturas que são herdeiras de uma sociedade escravagista, oligárquica, populista. Então, assim, as nossas raízes democráticas são muito frágeis ainda. São Sim, muito frágeis. sim. Né? A gente ainda gosta de ser amigo do dono do poder. Tá, tá. É, Percebe? com certeza, com certeza. Ok. A gente estava aqui e estava me passando na cabeça muito um trecho de uma música que chama aquele Primeiros Erros, né? E que fala assim, né? Uau, adoro, né? Do Você Capital não Inicial, do Kiko entende, Zambianchi, né? se você não entende, não vê. Se não vê, não entende. Né? Então, assim, é preciso realmente entrar em contato, perceber as outras posturas.
pensar um pouco nesse ambiente, pensar nesse outro que está ao lado, nessa sociedade. Henrique, olha só, a gente vai para mais um. Vou fazer um último questionamento para a gente tentar responder algumas questões do chat, que a gente está tendo bastante Ótimo, participação, tá bom? Então, assim, só legal. para aí acalmar as minhas questões, assim, para a gente terminar um Tá bom, pouquinho. e eu vou ser mais objetivo. Joia! A gente tem saída para a democracia? No Brasil? É. Eu acho que tem, a gente está tentando, está aprendendo, está engatinhando, mas a gente está. É que esse engatinhando está demorando, né? A gente está na fase da dependência relativa muito forte ainda, está demorando É. muito. A gente está engatinhando, mas a gente está treinando. Mas olha só, a gente já teve 2 impeachments aí, já teve um monte de coisa. As pessoas dizem, isso é de uma democracia frágil. Ok, tudo bem, mas ela está aprendendo, ela está testando. Né? Pelo menos as pessoas estão identificando facilmente aquilo que é perigoso e elas estão tentando tomar suas posições. Eu Tá. acho. Joia. Vamos lá, olha só, tem algumas questões aqui que assim, olha, como pensar a aquisição do amadurecimento em termos do coletivo? A Márcia Levi que botou essa pergunta. Como pensar? Nossa colega do percurso, ela escreveu assim, como pensar a aquisição do amadurecimento em termos coletivo? Então, né? Aí vamos lá para o tio Winnicott de novo. Sim. E isso é uma questão difícil, porque muita coisa pode sim ser feita coletivamente e muita coisa se faz coletivamente a partir das associações, a partir, enfim, de todos os grupos de associações e organizações sociais que existem por aí afora. Tá. Mas, eu acredito que nenhuma liderança é suficientemente capaz, por mais amadurecida que seja, de sozinha amadurecer os seus filhos, né? Eles vão passar por um processo também. Eles precisam passar por um processo de amadurecimento, né, com as suas próprias questões e tudo mais. Por isso que o Winnicott dizia assim, preciso que a gente olhe. Aí de novo, é preciso. Desculpa, saiu de novo. A internet está. Tá, tudo bem. Então, esse processo de amadurecimento social, coletivo, ele vai ser o reflexo, né? Ele vai ser o resultado de um grande agrupamento que vem de sujeitos mais amadurecidos. Então a gente precisa, de novo, olhar para dentro das casas, olhar para o que está acontecendo, né? Fortalecer as políticas sociais e políticas públicas, né? Que dão suporte às famílias, né? Que dão suporte às mulheres, que dão suporte aos nascimentos, que dão suporte às crianças para que elas se transformem em indivíduos cada vez mais seguros e maduros, né? Para que a gente possa ter cada vez mais a possibilidade de uma sociedade mais sustentada, né? A gente também está um pouco mais jovem do que tudo isso. É preciso também que a gente possa ter paciência no passo a passo. O amadurecimento, como você mesmo falou, é uma capacidade adquirida, né? E para isso a gente precisa respeitar muito esse processo. Não vale a pena a gente pular uma etapa e outra, né? E sim, esse processo é que faz esse amadurecimento ser possível, ter sustento, ser de fato consistente. É por isso que às vezes a gente olha para um cara assim e diz assim, uau, que cara inteligente. E o que ele vai fazer na política mesmo? Porque é lastimável. Sem Nós dúvida. mesmos, enquanto cidadãos, já fazemos esse tipo de coisa, entende? Uhum. Porque é tão discrepante, mas o legal é que eles não nos escutam, vão lá, ocupam espaço e tem gente muito boa tentando pensar esse país. Sim, Tem. Em todos os lugares tem gente muito boa tentando pensar esse país. Né? Mas é como o Winnicott dizia, essa equação precisa se alterar, no sentido de que, quantitativamente, proporcionalmente, os indivíduos mais amadurecidos se reconheçam enquanto grupos também e possam ter uma voz mais parecida. Né? Mais parecida. Por isso é que ele diz que, né, determinados grupos, às vezes, outro dia eu estava ouvindo alguém dizer, tudo bem, vocês apoiavam o Bolsonaro, agora estão caindo fora, né? Eu avisei, não sei o que. Tem a turma que diz, eu avisei, e tem outros que dizem, vocês são traidores, não sei o quê. Não, uhum. não.
é uma parte da sociedade que, por justamente não ter uma identificação extremada nem com um grupo nem com o outro, ela vai oscilando em função daquilo que ela acredita que é o melhor para o social. E ela Sim, tem todo o direito de ir lá fazer alguma coisa e depois recuar. É esse grupo intermediário aí, muitas vezes com pessoas muito amadurecidas, que vai para cá, vai para lá, sabe, que às vezes sustenta, né, uma sociedade que impede, às vezes, uma polarização muito extremada. Não sei quem é esse grupo, não estou dizendo que é classe média, não, porque classe média é um conceito socioeconômico, entende? E não estou dizendo que é esquerda e direita também não, porque são dois conceitos onde não cabe tudo isso. Tem sim, muita gente na esquerda amadurecida e tem muita gente na esquerda imatura demais. sim. Tu Conheço sabe, pessoas na direita que são fantásticas, de uma lucidez enorme, mas tem umas verdadeiras antas também. Quer dizer, ah, anta, vamos lá, sim, né? claro. Então, veja, quando a gente usa o conceito de amadurecimento, a gente está indo por cima das questões partidárias, de esquerda e direita. Por cima. É outro ponto onde a gente traz a democracia, né, para um outro lugar. Tu sabe que o Rafael tá colocando muito parecido com o que tá dizendo. Ele tá dizendo aqui, ele fala que aqui a pressão para se colocar de um lado dessa dicotomia, isso fala muito do que a gente está falando, se Né? colocar de um dos lados. E isso às É vezes o também. isentão. Né? O cara que nos Olha, coloca é o isentão. Pô, que saco isso. sim, Desculpa. é verdade. Né? Mas acho que a gente também precisa começar a ressaltar que então a gente tem saída. É preciso reforçar essas saídas e que esses grupos de fala, os grupos de abrir espaço para bate-papos, bate-papos seguros, em espaços confiáveis, onde a gente possa conversar, né? E o que é uma conversa? É quando um pode falar, o outro pode ouvir, o outro fala mais uma vez, e aí a gente pode construir ou não, mas a gente não precisa se destruir, nem destruir Exato. as ideias, né? Acho que isso faz bastante diferença, Faz né? sim, Ju, sabe? Eu acho que a gente precisa identificar com essa lucidez e com a razão quais são os perigos que a gente corre. E parece que se existe um grande perigo, é o do jogo acabar. Sim, 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 A gente não pode acabar com um outro. sim. Né? A gente não pode acabar com o outro, porque na hora que a gente acaba com o jogo, a gente acaba com o outro. E quando a gente acaba com o outro, a gente acaba com o jogo também. Isso na Uhum. cabeça, numa cabeça persecutória, né, narcisista, antissocial, muitas vezes, dependendo do grau, o Sim, outro é uma ameaça. Então, claro. para acabar com o outro, eu acabo com o jogo. Na Certo. cabeça de um democrata, o jogo, ele é a alma do negócio. Uhum. E o outro não é necessariamente o meu inimigo. Ele pode ser um objeto de alianças e de arranjos conjunturais. Porque é assim, quem é que tem a luz e a verdade para uma sociedade? Ninguém. Ninguém. Mas nós, em determinados arranjos e momentos assim, a gente pode fazer muita coisa juntos. Né? Claro. É o jogo que precisa ser mantido. O jogo precisa ser mantido. Acabar com essa história de personalização, sabe? Acabar com essa história de líderes salvacionistas. Isso, para mim, são verdadeiras, sabe, perversões do regime democrático, sabe? Mas tudo bem. A gente entende o quanto a sociedade brasileira ela é fruto ainda de graus de dependência muito fortes. Sim. É uma sociedade pobre, é uma sociedade extremamente desigual, com Uhum. pessoas que tiveram que construir uma ideia de que política. Quantas vezes já ouvi pessoas dizerem: esse povo mais pobre é ignorante. Ignorante é uma pinóia. Uhum. Essas pessoas tiveram que, historicamente, construir uma ideia de que a política para elas não era nada, porque a política não as alcançava. Então, a única coisa que elas podiam tirar da política, elas tiravam. Alguma coisinha aqui numa Uhum. eleição, ali, outra ali. Isso não é ignorância. Isso é simplesmente alguém que pensa assim: esse território não é meu, mas eu posso ir lá buscar alguma coisa. Isso é de uma perversão horrível, Bom, olha só, a né? gente tem ainda ou É, se é. é.
Olha só, a gente ainda tem assim a Michelle, que ressalta que os extremos estão se encontrando. Falamos do narcisismo, né? Tu acha que o bate-papo, esse bate-papo que a gente teve, como esse, pode melhorar o uso da mídia social? Eu acho que a mídia social veio para nos conduzir ao fim do mundo. É... Ai, ai, ai. Não, brincadeira, brincadeira. Senão nós não estávamos aqui, né? Mas Sem a mídia dúvida. social hoje, eu acho que é o grande palco também, é um palco muito parecido com o palco da política, né? Muito acontece na mídia social. Eu vejo, por exemplo, que a imprensa tradicional, por exemplo, os grandes jornais, as grandes TVs, elas em grande parte se pautam já pelas mídias sociais. Então, de alguma forma, a mídia social ela está servindo de um mecanismo de aglutinação muito rápido, muito forte também. Sim. Muito forte, tanto de um jeito quanto de outro. E sim, sim. Né? Então, o que acontece na mídia social, de alguma forma, é o que está acontecendo ali na sociedade. Não nas devidas. Tá. Espera aí Social. que falhou de novo. Não. Eu saí de novo do ar, Henrique. Não, eu disse que a mídia social reflete em grande parte o que acontece na sociedade, mas não exatamente nas mesmas proporções, porque nem toda a sociedade está na mídia social. Então, ela não é um reflexo do que acontece na sociedade. É muito comum você ver pessoas que acreditam que Agora, Henrique, eu Não, saí eu de pensei que novo. A tinha caído. internet caiu, foi. Voltamos. Tá, Tá. tá bom. Então, olha só, pensando A nessa mídia situação da social é um mídia reflexo, social. Uhum, uhum. Tá. tá? E isso que tu Mas estava não é exato. falando, claro, a gente tem recebido algumas no chat, algumas coisas a gente tenta ficar respondendo, mas o que você acabou de falar, só para deixar registrado, que responde um pouco o Daniel, que o Daniel falou e trouxe sobre essas questões da mídia social. Bom, Henrique, a gente já está começando, precisamos começar a finalizar um pouquinho, né? Precisamos começar a dar tchau. Primeiro, assim, que bom bater esse papo contigo. Que bom que esse percursando por aí, nos trouxe nesse encontro virtual, mas nos trouxe ao encontro, né? Como o encontro é importante e como é bom a gente bater esse papo online, mas bater esse papo. Uhum. Sabe, Ju, eu acho que o que fica de mais importante é uma coisa que me causa determinados tremores diários, é a questão da destrutividade. Né? Porque a destrutividade fala de impulsos agressivos não fundidos, Sim. que ficam soltos, né? Buscando colar em determinados objetos que eu vou utilizar para projetar, sabe, minhas dores, meus medos, meus rancores, meus ressentimentos. Então, por isso que eu falo de perversão da razão. Isso é a barbárie, por quê? Porque nós estamos imaturos nesse momento. Nós estamos aprisionados no nível de imaturidade. Estamos literalmente cegos para a realidade, cegos para o outro. Né? O único diferencial que eu estou tentando fazer hoje aqui, o grande diferencial é esse. Se nós tivermos saída, vai depender muito da importância que nós dermos ao outro na nossa existência. Tá. Né? Enquanto o outro continuar significando algo muito pequeno e reduzido, seja diante de um discurso de que o que me interessa é a economia, seja diante de um discurso de que estatísticas não me interessam, vão morrer mesmo e acabou-se, eu acho que isso fala de uma insensibilidade, sabe, que é muito destrutiva porque me leva a me encontrar com o que existe talvez de pior muitas vezes em mim, que são esses aspectos destrutivos não fundidos. Apaga o outro da cena, apaga o outro da cena. Então, eu acho que nós temos que pensar muito quando a gente está numa mídia social, quando a gente está na frente de um noticiário, quando a gente está num bate-papo,
pensar muito no quanto nós estamos fazendo uso da nossa destrutividade e abrindo mão, às vezes perigosamente, de aspectos do nosso próprio amadurecimento. Sim. Né? Por quê? Porque nessas horas nós estamos o quê? Com medo? Nós estamos com medo? Nós estamos ressentidos de alguma coisa? Nós estamos projetando o quê? Nossas dores, nossas angústias sobre os outros? Nós estamos num processo de vingança, onde eu perdi a esperança no outro e agora eu preciso destruí-lo para satisfazer alguma coisa da minha perversão? Quer dizer, o que está acontecendo comigo para endossar um discurso, às vezes, tão insensível? Não estou falando de política A ou B, mas o discurso da insensibilidade. Esse é assustador e essa pandemia trouxe isso assim de uma forma aterrorizante. É por isso que eu usei aquela frase no início. Nós podemos até estar dentro de um barco e sabermos que vamos afundar se nós estivermos, Juntos. sabe, se nós estivermos juntos. Juntos. Foi bonito, Agora, a situação hein? que nós estamos não é juntos. Nós não estamos juntos. Se amanhã decidirem abrir tudo nesse país, comércio, isso, aquilo, quem é que vai? Quem é que vai? Por quê? Porque nós perdemos a noção de comunhão, Sim. de comunhão de interesses. Então, está todo mundo racionalizando, raciocinando sozinho. É por isso que isso que a gente está fazendo é muito legal, porque a gente está dando uma chance de falar, está dando uma chance de escutar algumas pessoas e está oxigenando um pouquinho a nossa crítica, a nossa autocrítica. Ninguém quer ser dono de verdade nem nada, a gente só quer manter o jogo funcionando. Sim, sim, Manter sim. o jogo funcionando, manter o cérebrozinho oxigenado, né, para que a gente não caia em ciladas que são perigosas, não só para a razão, mas perigosas, enfim, para a civilidade. A gente sabe o quanto o Freud sofreu a duras penas escrevendo textos maravilhosos e tendo que enfrentar as destrutividades que ele via na Primeira Guerra Mundial, né? Toda aquela trajetória dos anos 20, dos anos 30 conturbados, né? Olhando para a civilização e tendo que dizer o quanto de pulsão de morte estava presente naquilo tudo, o quanto... Mas ele dizia sempre no final, nas últimas linhas, ele sempre dizia: quem sabe Eros, o Vai. amor, né? Ele se torna preponderante. E o amor, eu não usei a palavra amor hoje aqui, mas eu usei a palavra senso social, né? O outro que é importante para mim. É uma forma de amar o outro, né? Se eu Com descobrir cer- que ele é importante para mim. É. Realmente, a gente hoje aqui, acho que a gente oxigenou um pouco a nossa autocrítica, pensamos algumas coisas juntos, nos afastamos do discurso da insensibilidade, trouxemos para perto, né? Nos colocamos na cena, nos fazemos parte de cada um desses movimentos. Isso é bem importante, que a gente se veja e se perceba, para também começar a perceber o outro, né? É por isso, sabe, Ju, que às vezes o isentão, como algumas pessoas... Eu nunca mais nem tinha ouvido falar esse termo, mas enfim, ele é muito forte. É por isso que muitas vezes o isentão, ele é aquele sujeito que ele está com um pé atrás, Sim. tentando não se render a um processo de identificação tão extremado e tão rápido que lhe faça sucumbir na sua capacidade de pensar. Tá. Pronto. Eu acho que isso ajuda a pensar o isentão. Ele não é alguém em cima do muro, não. Porque quem está em cima do muro é o borda, quem está em cima do muro é o cara que vai cair já já de lá. Não, ele está ali numa posição de observação, muitas vezes, que é cautelosa, mas tentando manter-se racional, manter-se crítico e autocrítico. Né? Por isso que o Winnicott dizia, o democrata, ele talvez seja o último a dizer eu vou para a guerra, mas ele vai na hora certa. Na hora dele ele vai. Ele vai sim. Sabe? Ele não precisa sucumbir no seu processo de crítica e autocrítica para aderir, né, de uma forma às vezes impensada ou mecanicista ou maniqueísta, melhor dizendo, a essa coisa de um mundo bom ou mal. Isso é uma decisão muito particular de cada um de nós no momento X, onde a gente vai para cá ou vai para lá no momento X. Né? Por isso que eu disse que antes é bom que todo mundo sente e converse.
para evitar chegar no momento X e você ficar com cara de pastel e dizer, bem, agora eu vou ter que ir com esse aqui. Ou então agora eu vou ter que ir com esse aqui. Isso é muito pobre. Sem Para uma dúvida. sociedade que se pretende democrática, é muito pobre. Uma decisão de cada É, um, amadurecimento. eu acho. Eu acho. Eu sei que esse discurso, Ju, não agrada certas pessoas, né? Que querem ver a gente aqui, ali, aqui e ali. Não, tem aqui, tem ali e tem acolá. Pronto. Oh, e aí tá tudo bem. E do acolá a gente pode fazer uma boa jogada. E com isso a gente também pode descansar, né, Henrique? Tem o aqui, tem o ali, tem o acolá. É claro que em certos momentos, é como eu te falei, a gente vai ter que tomar uma decisão. Sim, sim. E essa decisão, para mim, pessoalmente, ela é guiada e é pressionada por questões que ameacem o jogo e questões que me convoquem a ser insensível com o outro. No dia que eu me sentir cada vez mais convocado a isso, eu já sei quem é meu inimigo. Eu já sei quem é meu adversário. Sim. Tá? Aí não tem espaço para isenção. Já fica muito clara a coisa. Mas isso aí a gente vai fazendo. É de cada um. É de cada um de nós. Vamos digerindo aos pouquinhos, né? Precisamos fazer isso. Ju, muito obrigado, tá? Obrigada, Henrique. Foi muito bom estar aqui com você. Vamos continuar percursando por aí. Exato. Mas muito bom continuar falando, pensando junto contigo por esse canal, hein? Esse horário das quartas vai se manter, não é isso? Esse horário das quartas-feiras para outros encontros. Daqui a pouco vem outros encontros aos sábados também. Né? Enfim, tem coisas aí acontecendo. Lembrando que é importante acompanhar o percurso no Instagram, que a gente tem todos esses horários para bater papo. Isso é realmente importante, faz parte. Lembrar dos encontros da quarta e do sábado. Tá joia. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Henrique. Foi bom estar com você. Muito obrigada. Nos vemos. Tchau. Beijo. Tchau. Até. Tchau.